Boa noite para todos vocês. Eu falo boa noite para vocês aqui, mas você que está nos assistindo, eu não sei se você está nos vendo agora de noite, de dia, não sei qual é a sua realidade temporal, mas o fato é que nós estamos todos juntos unidos, independente do seu momento. A tecnologia, graças a Deus, nos dá essa oportunidade de nos unirmos em busca do conhecimento da palavra da verdade do Senhor. E nós estamos aqui reunidos para buscar essa verdade. E eu quero estar aqui com vocês, agora, nesse instante, e com você aí, juntinhos assim como nós estamos, na presença de Deus, pedindo para que Ele mais uma vez esteja aqui, esteja aí com você, nos ensine e nos mostre aquilo que é importante para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Feche seus olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor, vamos buscá-lo em oração. Nosso bondoso Jesus, nós estamos felizes porque sabemos que o Senhor está aqui conosco. Teu Espírito Santo está aqui. Nós sentimos o Senhor aqui e eu sei que o Senhor também está com essas pessoas que estão nos assistindo. Eu peço que o Senhor consagre nesse momento agora a minha boca, para que o Evangelho seja anunciado por meu intermédio para aqueles que estão me ouvindo. Eu peço que o Senhor consagre os corações que estão recebendo o conteúdo da Tua Palavra, para que o conteúdo da Sua Palavra frutifique para a nossa vida, para que frutifique para uma vida melhor, para uma vida feliz, para uma vida vivida de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para cada pessoa. Nós estamos imensamente felizes com a oportunidade que temos de conhecer a Tua verdade. Nós vivemos cercados por ilusões, mas o Senhor está abrindo os nossos olhos para aquilo que de fato é pertinente para a vida. E esse programa é um programa muito especial e nós sabemos que isso vai acontecer hoje conosco, mais uma vez. Portanto, pedimos que a Sua graça nos visite, que o Seu poder esteja aqui conosco. Mais uma vez te pedimos em Seu nome. Amém, amém, amém. Meus queridos, nós estamos acompanhando esse tema, a verdade, e hoje é o nosso 4º programa. E esse tema é baseado num livro específico da Bíblia, num livro do profeta Daniel. Mas antes de falar sobre o capítulo 4, que é o capítulo tema de hoje, e o tema nosso é a verdade como experiência pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que pode parecer meio loucura. Quem me conhece sabe que eu não sou lá muito bem dentro da casinha. Mas por mais absurdo que seja o que eu vou dizer para você aqui, é verdade. O mundo não existe. Aí você está me olhando aí na televisão e falou, pronto, agora ele surtou de vez mesmo, né? Foi assim, o planeta Terra existe. Mas o mundo ele é uma produção da nossa capacidade de entender aquilo que está à nossa volta. Nós estamos aqui num lugar. Nós aqui, por exemplo, no auditório da Novo Tempo, nós estamos aqui em Jacareí. Nós estamos aqui na cidade de Jacareí. Nós estamos no estado de São Paulo. Nós estamos no Brasil. Nós estamos na América Latina. Nós estamos, e você também, no planeta Terra, que faz parte de um sistema solar, que faz parte de uma galáxia da Via Láctea, que está aí em algum canto do universo, habitando algum intestino universal, essa que é a verdade. Nós somos bactérias desse intestino universal. Estamos aí jogados num canto, qual que é? Somos um nada. Se você for olhar do ponto de vista da realidade macro do universo, nós somos nada. Essa é a nossa realidade. Mas mesmo assim, tudo isso que está à nossa volta só existe de acordo com a nossa percepção. Porque se não houvesse o ser humano, se não houvesse a consciência que se desdobra sobre si mesma, que olha para si e diz eu, nada disso valeria a pena. A Bíblia nos fala que Deus criou todas as coisas e uma das últimas obras da criação foi o surgimento da humanidade. Ele cria o homem e Ele cria a mulher. Se Deus não tivesse criado o homem e a mulher, o mundo não existiria, embora a Terra continuaria existindo até hoje. Porque nenhum dinossauro olhou para si e falou eu. Não é mesmo? Nenhum macaco olhou para si e teve uma percepção completa da sua realidade, da sua individualidade e do mundo que o cerca. Há instintualidades nos seres que Deus criou. Existem níveis de percepções de si,
do próximo. Os seres vivos, eles existem e uns olham para o outro como alimento, uns olham para os outros como ameaça. Mas essa compreensão da vida, de si mesmo, do desejo, da realidade da existência, da profundidade da existência, do significado do eu, do significado do que é importante para si, esse desejo de buscar só existe no homem. E é isso que nos torna diferente de tudo. E é isso que faz com que você seja um universo separado, diferente de todos os demais. Embora eu disse para você aqui que a nossa realidade cósmica é praticamente nula, nós não somos nada em relação ao universo, num universo que, de acordo com alguns físicos aí, alguns achavam no passado que ele era infinito, né? Hoje eles já acreditam que ele não é infinito, mas ele é enorme, com bilhões e bilhões de galáxias, e com bilhões e bilhões de sistemas solares muito mais complexos e maiores do que esse nosso que nós conhecemos. Ainda assim, nós temos a capacidade de sermos universos diferentes. Cada um de você ouve, cada um de vocês estão recebendo informações, e estão sentindo, estão percebendo, estão processando, estão criando links, estão fazendo ligações, de tudo isso que eu estou falando de forma diferente. Eu, como pastor, muitas vezes já preguei, e muitas vezes ao sair da igreja e conversar com pessoas depois de ter compartilhado algumas impressões íntimas da palavra no meu coração, já ouvi pessoas me agradecerem por determinado tema da mensagem. Pastor, foi muito bom o senhor ter falado sobre isso, era o que eu precisava. Eu fiquei pensando, mas eu não falei sobre isso. Eu nem comentei, nem imaginei que tinha falado sobre esse assunto. Mas alguma coisa ali foi dito que ela pegou aquilo e aquilo serviu para ela e foi aquela leitura que ela fez. E eu sei que você faz a sua leitura da vida, e todos vocês aqui estão fazendo também. E essa leitura que você faz da vida, da existência, esse conjunto de percepções, de emoções, de sabedoria que vai se acumulando, de experiências que vão se traduzindo em comportamento, que vão formando aquilo que nós chamamos de personalidade, isso vai fazendo você e vai te tornando único, vai te tornando esse ser, esse indivíduo, esse universo especial. Só que nada vai fazer diferença para você se isso não for vivido por você e se isso não for vivido para você. Eu estou parecendo existencialista demais falando do jeito que eu estou falando aqui agora, mas essa é a realidade. Porque o que importa é aquilo que você está recebendo para você. Por isso que a verdade, ela não deve só ser vista e compreendida como um conteúdo de uma informação dogmática, uma informação histórica, ou uma informação teológica, alguma coisa curiosa. Mas a verdade deve ser entendida como experiência pessoal. E no livro do profeta Daniel, nós encontramos um capítulo muito especial e um capítulo diferente, que é o capítulo 4. Que fala dessa importância de receber a verdade como essa experiência pessoal. No livro de Daniel até agora, nós temos vivido e estudado alguns momentos tensos. O livro não começou muito bem. O livro começa com uma tragédia nacional. O livro de Daniel começa com a destruição do reino de Judá. Começa com a destruição do templo de Jerusalém. Começa com uma multidão de pessoas sendo levadas cativos. Começa com provação. Começa com poderes, com forças malignas agindo na vida das pessoas. O livro de Daniel mostra situações difíceis sendo vividas por pessoas amadas por Deus, como que acontece com a gente no dia a dia. E essas pessoas não sabiam o porquê de estarem vivendo aquilo que elas estavam vivendo. E Daniel é um deles. E a Bíblia nos conta só a história de Daniel. Conta a história de outros 3 amigos dele, fiéis, que também sofreram. E o nosso último programa falou sobre isso. Nós falamos ontem a respeito dessas dificuldades, dessas provações que eles viveram. Nós falamos aqui sobre a diferença entre a religião humana, a religião de causa e efeito, a religião terrena, a religião que focaliza no homem, a ação, e Deus apenas como um mero agente refratário dessa ação humana. E nós falamos a respeito da religião da graça, da religião que confia naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é, naquilo que Deus realiza. E nós estamos descobrindo essas maravilhas no livro de Daniel, nessa primeira parte do livro, que aparentemente são só histórias, mas nos ensinam muitas coisas, e estão nos dando aqui uma base pedagógica para todo o elemento profético que nós vamos estudar depois, nos programas seguintes aqui. Mas há um capítulo especial,
E esse capítulo é o capítulo 4. Porque o capítulo 4, ele não foi escrito por Daniel. O capítulo 4, ele é escrito por Nabucodonosor. É o rei Nabucodonosor que é o personagem principal aqui desse capítulo. E Nabucodonosor, embora a história diga que ele tenha sido um bom rei e aparentemente bonzinho em relação aos demais monarcas daquele tempo, porque como eu disse para vocês em programas anteriores, não se votavam em reis, não é mesmo? Os reis não eram eleitos. Os reis, eles ascendiam ao trono por direito de sangue, né? por direito real, ou então por complô, por assassinato, por intrigas, os reinos mudavam. E Nabucodonosor sabia dessa realidade. Então, como monarca, como rei de um grande império que ele era impossível dormir tranquilo e ter uma vida pacífica. Mas mesmo assim, Nabucodonosor é visto na história muitas vezes como um homem magnânimo. O exemplo disso é que quando ele destrói o reino de Judá, ele leva cativo aquelas pessoas, e muitos dos cativos tiveram uma vida boa na Babilônia. E quando eles tiveram a oportunidade de voltar, quando o cativeiro acabou, alguns não voltaram. Constituíram vida lá, ficaram lá, viveram lá. Nabucodonosor, ele era rei, mas ele também sabia como lidar. Ele também sabia como lidar com pessoas, sabia como aproveitar o que havia de melhor. E a gente percebe isso e a história fala sobre isso. Mas até agora no livro, nós temos visto Nabucodonosor meio mal-humorado, não é? No capítulo 2, por exemplo, quando ele tem aquele sonho que ele esquece, e nós falamos do sonho que ele esqueceu, quando ele vai conversar com os seus sábios, qual foi a reação dele quando eles não souberam interpretar o sonho ou contar o sonho para ele? A Bíblia diz assim: então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Essa não é uma atitude de um cara muito bem-humorado, né? Mandou matar todo mundo. No capítulo 3, quando ele constrói aquela estátua, né, aquele obelisco gigante, faz com que as pessoas adorem, nós falamos isso no programa anterior, o resultado da desobediência de Sadraque, Mesaque e Abidnego foi esse daqui, olha, ele diz assim: portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Quando ele vê que os três haviam sido libertos da fornalha, o resultado dele em reconhecer que Deus era Deus e que o Deus de Israel era um Deus poderoso, não é fazer ali um culto de ação de graças, não é traduzir tudo aquilo em obra de carinho, de amor às pessoas. Pelo contrário, ele faz o seguinte: olha, quem não adorar agora o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego vai ser despedaçado, as suas casas vão ser feitas em monturo, vai ser morto, vai fazer tudo de ruim, porque não há Deus que possa livrar como esse. Eu tenho certeza que ele poderia ser um ótimo evangelista no passado, né? Acho que não havia ninguém que não iria se converter com uma tática dessa de Nabucodonosor, não é mesmo? Né? Olha, se você não se converter, você vai para o fogo, vou acabar com a tua casa, você vai ser despedaçado, não é mesmo? Durante séculos, esse foi o estilo de conversão da Inquisição, por exemplo, não é? Não havia como não crescer, não há religião que não cresça num espírito como esse aqui. Então, Nabucodonosor tem aparecido meio estressado no livro dele. Mas no capítulo 4 a coisa muda. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, no capítulo 4, e acompanhasse comigo a leitura de alguns versos aqui. Daniel, capítulo 4. Nós não vamos ler o capítulo todo, nós vamos ler apenas alguns versos aqui. Daniel, capítulo 4. E aqui o texto começa com o rei Nabucodonosor se dirigindo a todos nós hoje, se dirigindo a você que está aí assistindo, compartilhando a sua história, a sua experiência pessoal. Ele diz assim: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Que diferença, né? O homem que queria despedaçar todo mundo, agora ele fala: olha, para você aí, paz, shalom, tá bom? Paz aí para você, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. E aqui é uma diferença. Nabucodonosor havia visto a manifestação de Deus em Daniel, havia visto a manifestação de Deus em Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas nada daquilo havia acontecido com ele. Agora ele diz: eu quero compartilhar com vocês os feitos e maravilhas que o Altíssimo fez comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas.
o seu reino é reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho, novamente, era o jeito de Deus falar com ele, né? Tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. E mais uma vez nós vemos aqui esse elemento subjetivo de Deus entrando nessa objetividade aqui, ou melhor, esse elemento de objetividade da revelação entrando nessa subjetividade do inconsciente humano. Deus dizendo, Deus falando. E ele revela um conteúdo importante num sonho. Nabucodonosor tem um sonho, só que dessa vez ele não esquece o sonho. E como ele havia feito anteriormente, ele reúne ali os seus sábios, os seus conselheiros mais íntimos, e eles escutam o sonho do rei, eles pressentem o significado do sonho, mas eles têm medo de falar aquilo que eles estão pensando, porque vai brincar com o ânimo de um rei. Vai dizer para o rei aquilo que eles estavam pensando que o sonho significava. E nessa hora o rei chama Daniel, aquele que ele havia chamado de Beltesazar. E Daniel vai até a presença dele. E ele conta o sonho. E ele diz assim no versículo 10: eram assim as visões na minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um santo. E essa expressão santo, para você que agora está compartilhando esse estudo da verdade, guardem bem no coração de vocês. É uma forma do livro de Daniel se referir a anjos, a seres espirituais. Ele chama os anjos de santo, vigilantes, santo. Ele viu um anjo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves de todos os seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e que a sua porção seja com os animais e a erva da terra. E agora vem um verso interessante. Mude-se-lhe o coração. Árvore tem coração, gente? Vocês já viram árvore com coração? Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração do quê? Coração de homem. E seja lhe dado o coração do quê? Coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esse foi o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho interessante. Ele sonha com uma árvore muito grande. Muito grande. E debaixo dessa árvore se abrigavam todos os seres. E é interessante esse sonho dele, que o próprio Jesus no Evangelho compara o reino de Deus a uma árvore. Uma árvore que abriga debaixo de si todos os seres. E é interessante a gente ver isso, que Babilônia, muitas vezes, ela usa subterfúgios semelhantes ao reino de Deus. Lembra que eu disse para vocês que Babilônia não é um lugar apenas, uma geografia. Babilônia é uma filosofia. Babilônia é um pensamento. Babilônia é um sentimento. Babilônia é um estilo de ser. Então, Babilônia é representada aqui em Nabucodonosor como uma árvore que abrigava debaixo de si todos os seres. Todos eles viviam felizes, todos os animais se alimentavam do seu fruto, as aves nas suas folhagens, e aí esse foi o sonho de Nabucodonosor. Mas num determinado momento, um anjo corta aquela árvore, e aquela árvore tem o seu tronco preso com cadeias, com correntes, e disse que aquela árvore teria o seu coração mudado em coração de homem para coração de animal, e 7 tempos viriam sobre essa árvore. É um sonho esquisito, né? É um sonho estranho. Se você tivesse um sonho como esse, no mínimo você ia pensar o que você teria comido na noite anterior, para você pensar, como que eu vou sonhar com uma árvore com coração de gente, ou coisa mais ou menos assim do tipo, não é? Nabucodonosor não tinha tanta essa sofisticação a respeito do sonho, e ele sabia que o sonho significava muita coisa. E ele chama Daniel, e Daniel dá a interpretação. E Daniel diz o seguinte, diz assim Daniel no verso 19: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. Ele viu o significado do sonho,
ele ficou preocupado. Havia entre ele e Nabucodonosor talvez uma amizade, um sentimento de respeito, de admiração, não sei, ou até medo, sei lá. Ele fica atônito por um tempo, mas diz aqui, os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, e cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, essa árvore cuja folhagem era formosa, seu fruto abundante, árvore que cobria e dava vida para todos os seres que se abrigavam debaixo dela, no verso 22 ele diz que era quem? És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia para cortar a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passe sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer as ervas como aos bois, serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos, que são 7 anos, por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse da cepa das árvores com as raízes, o teu reino tornará-se teu, depois de tiveres reconhecido que o céu é que domina. E diz o verso 28, todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Não há nenhum outro significado especial envolvendo esse sonho. Alguns grupos religiosos, algumas denominações até tentam encontrar nesse sonho de Nabucodonosor um significado mais transcendente. Mas não, era um recado de Deus para ele. E a Bíblia diz que tudo isso aconteceu com Nabucodonosor. Tudo se cumpriu com ele. Só que ao mesmo tempo, Daniel diz aqui para o rei Nabucodonosor que não há nada determinado da parte de Deus para o homem que se cumpra ou tem que se cumprir sem que haja no homem a capacidade de responder de forma positiva a essa proposta de Deus. Porque ele diz aqui no versículo 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Rei, aceita o meu conselho, mude seu coração, faça o bem. Mude a sua vida, porque não há nada determinado que não possa ser alterado, não há nada fixado, não há nenhum destino, não há karma, sabe? Não há casta, não há aquela determinação hindu para a vida, que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Não há nenhum mal que o diabo faça na tua vida que não possa ser quebrado em nome de Jesus, se você permitir que isso aconteça. E ele diz isso para o rei. Mas o rei Nabucodonosor ouviu aquilo, entendeu a interpretação, guardou aquilo no coração, mas a situação não mudou. Porque a Bíblia fala que 1 ano depois, Nabucodonosor andando pelo seu palácio na Babilônia, admirando as obras dele, tudo aquilo que ele havia feito, encheu o seu coração de orgulho, olhou e falou assim, olha, eu sei que um dia vai existir o Lula e o Obama, mas hoje eu sou o cara. Hoje eu sou o cara. Claro, ele sabia tudo do futuro da história, né? Afinal de contas, ele havia visto todos os metais, né? Hoje eu sou o cara. Essa é a Babilônia que eu fiz. Essa é a Babilônia que eu construí. E mais uma vez ele sucumbe a essa megalomania narcisista de achar que ele é alguma coisa. E quando isso acontece, nesse momento, o rei se bestializa. Ele vira um animal. O juízo foge dele. E acontece tudo aquilo que Daniel disse que ia acontecer. Ele vira um bicho, ele passa a se comportar de forma estranha, ele fica louco, ele vai comer capim, ele literalmente vai pastar. Deus colocou Nabucodonosor para pastar. Ele foi pastar mesmo, sabe? Daí vem essa expressão, vai pastar. E foi o que aconteceu. Deus mandou, vai pastar Nabucodonosor. E ele foi pastar. Foi comer junto com os animais. Alguns estudiosos dizem que essa doença dele foi um caso de licantropia. É quando o homem acha que é lobo, acha que é bicho.
Diz que as unhas dele cresceram, os pelos dele cresceram, o cabelo, barba. O bicho ficou uma coisa horrível, ficou um negócio mesmo, virou uma coisa assim de dar medo. Foi afastado do seu trono, foi afastado do domínio. E recentemente descobriram alguns arqueólogos documentos antigos falando sobre Nabucodonosor, algumas tabuinhas assim escritas em cuneiforme, que era o estilo de escrita da antiguidade, dizendo realmente que ele não estava agindo muito bem. Alguns textos históricos existem dizendo que o rei não estava muito bem no seu juízo. Parece que sobrou para nós, restou para nós, chegou até os nossos dias, registros históricos dessa fase, dessa transformação, dessa passagem do juízo para a loucura de Nabucodonosor. E Nabucodonosor fica assim, vivendo como animal, vivendo como bicho, comendo como boi, vivendo no campo, e fica assim por 7 anos, até que num determinado momento a coisa muda. E diz o texto aqui, meus irmãos, terminando a história, porque eu não quero me alongar muito aqui, diz assim, depois de 7 anos, no versículo 34 do capítulo 4, diz assim: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer: que fazes? Aí você fala, o bicho virou salmista, virou Davi, não é? O lobisomem virou um poeta. O que ele fala aqui é uma coisa impressionante. Ele louva a Deus. E alguns dizem aqui, alguns teólogos, estudiosos, pessoas que analisam o texto de Daniel, que esse é um dos hinos de louvor mais bonito compostos fora do livro de Salmos. Mas o fato é, gente, e aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, que não é Nabucodonosor que compôs isso daqui, embora seja ele que tenha dito essas palavras que nós acabamos de ler. O que acontece com Nabucodonosor, o entendimento vem a ele, a compreensão vem a ele, e o que vem à mente de Nabucodonosor era tudo aquilo que ele havia aprendido e recebido como palavra de Deus. Porque todas essas frases que ele cita aqui, todas essas frases que ele conecta nessa oração de louvor, quando vem o entendimento dele, elas procedem de um livro da Bíblia. E elas vêm do livro de Isaías. Olha o que diz o livro do profeta Isaías. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Não foi o que ele acabou de dizer aí? Ele diz assim, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, em forte em poder, nenhuma só vem a faltar. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, Deus diz. Agindo eu, quem o impedirá? Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou, a tua obra não tem alça? Tudo isso é da Bíblia. Eu não sei como, eu não sei em que momento, mas tudo nos leva a acreditar, e eu acredito, que Nabucodonosor teve contato com o livro do profeta Isaías. Talvez até mesmo por intermédio de Daniel. Sabe por quê? Porque o livro do profeta Isaías foi escrito com muita antecedência. O livro do profeta Isaías foi escrito por volta do ano 700 e pouco, antes de Cristo. E o livro fala do exílio. O livro fala que eles iriam para a Babilônia. O livro fala que o povo seria entregue à Babilônia. O livro fala que eles ficariam exilados e que de lá voltariam e seriam restaurados por Deus. Talvez, de alguma forma, o conteúdo desse livro tenha chegado ao coração de Nabucodonosor. Mas nada tenha ficado na vida dele. O homem teve que virar bicho, teve que comer capim, o homem teve que pastar para poder entender que a palavra de Deus tinha que ser aplicada e vivida para ele. E quando ele entende, quando o discernimento vem, ele louva a Deus e ele vive a Deus e traduz esse louvor de acordo com a palavra que ele já havia armazenado no coração, mas nunca havia vivido, nunca havia recebido, nunca havia sentido. Aí você agora que está me ouvindo aqui pergunta, o que isso tem a ver com a gente? Tem muito a ver com a gente. Porque todo mundo que está aqui tem Bíblia na mão. Você que está me vendo aí pode estar acompanhando tudo que eu estou lendo aqui com uma Bíblia. Hoje em dia as pessoas têm acesso à Bíblia. Hoje em dia tem-se acesso à verdade. Você está assistindo uma série chamada A Verdade.
Hoje a gente pode conhecer uma série de coisas. Durante muito tempo, o povo não teve acesso à Bíblia. Por aproximadamente 1.200 anos de cristianismo, a Bíblia foi separada, foi tirada, ficou reclusa, ficou guardada, ficou escondida, ficou distante e ficou inacessível ao povo. Até que com a reforma protestante de Martim Lutero, por volta do século XVI, houve aquela explosão de acesso ao texto, e o texto foi traduzido na linguagem do povo, e a Bíblia foi colocada na mão das pessoas. Por motivos nobres, da parte de Lutero, por motivos nem tão nobres, da parte de alguns reis e príncipes que financiaram a produção disso. Porque eles queriam ver o jugo, no tempo da Igreja Católica, não é? Quebrado sobre eles, para que os impostos, o dinheiro e a produção do país deles ficasse ali para eles. Mas o fato é que a reforma protestante nasce com essa busca de se ler a palavra, de ter a palavra, de se conhecer a palavra. O lema de Lutero era só a Escritura, mais nada. E o protestantismo vem com isso, de ler a palavra, de ouvir a palavra, de buscar a palavra. O mundo evangélico hoje tem acesso à palavra. Hoje, não só protestantes, mas católicos, evangélicos de linha pentecostal, todo mundo tem a Bíblia na mão. Hoje a coisa mais fácil é você ter Bíblia. Hoje você compra a Bíblia a preço de sanduíche. Hoje é mais fácil você comprar uma Bíblia do que você comprar um combinado daqueles do McDonald's ali. É mais barato. Hoje você pode combinar a Bíblia com a roupa que você vai usar para vir na igreja. Todo mundo pega a Bíblia e traz a Bíblia para a igreja. Mas nunca se viu tamanha ignorância a respeito do conteúdo do Evangelho como nos nossos dias. Nunca o Evangelho foi tão massacrado, tão pisado, tão desprezado como na nossa geração, como em nossos dias. Porque as pessoas hoje querem que você tenha a Bíblia. Elas querem que você compre a Bíblia. Porque dá dinheiro vender Bíblia. Tem pastores que determinam o tipo de tradução que você tem que ler. A tradução da nossa denominação é essa. E às vezes até coloca ali uma capinha, uma carinha, um jeitinho para identificar, né, e colocar todo mundo igualzinho, né? Vamos colocar todo mundo com a Bíblia igual, para ler igual, para pensar igual, para ser tudo igual, aquele espírito igual, aquela coisa assim, né? Igual, nós somos tudo igual, tudo curral, marcadão ali, não é? Tem gente que vive essa. Mas ninguém lê. Você não vê ninguém aí mostrando a Bíblia para incentivar você a ler. Olha, essa Bíblia é boa, porque ela tem uma chave bíblica interessante, a letra é grande, a capa é flexível, ela tem um suplemento arqueológico muito bom, não é? Ela tem ajudas, ela tem informações. Você vai comprar uma Bíblia por isso, mas ninguém está nem aí para o conteúdo dela, ninguém lê, ninguém conhece. Ninguém se apropria da palavra. Hoje muitos pastores não leem a Bíblia. Muitos pastores leem livrinhos para poder pregar sermão. Tem muito pastor que fica aí procurando ler a cabana para tentar descobrir Deus. É um absurdo. Você tem o Evangelho, você tem Jesus feito carne, que revela de forma escandalosa Deus para a humanidade, e para descobrir Deus eu tenho que ler a cabana. Dá dó disso, gente. Tem gente que não conhece. Tem gente que pega a Bíblia, alguns teólogos, porque a Bíblia ela virou aquela coisa, né? Os teólogos viraram os astrólogos da Escritura, então só eles têm a chave do discernimento. Então eles entendem. E eles analisam a Bíblia e colocam a Bíblia e tratam a Bíblia como se ela fosse um cadáver. Dissecam a Bíblia usando as ferramentas do grego, do hebraico, da análise crítica textual. E a Bíblia para eles não é nada mais do que um texto arqueológico. Não fala nada, não tem poder, não tem vida. Para outras pessoas, a Bíblia é como um tarô, sabe? É aquele negócio, né? Fecha o olho assim, né? Vamos ver lá, o que vem para mim hoje? Em vez de ele consultar o horóscopo do jornal, ele vai consultar o horóscopo da Bíblia, né? O que vem para mim hoje? Ele vai lá, pá, enfia, mete o dedão, abre lá, tá aqui. Então é isso. Aí ele fica o dia inteiro pensando naquilo, né? Então acontece como aquela história, né? O camarada vai abrir, vamos ver o que Deus vai falar para mim. Abriu a Bíblia assim, diz assim, o que tens de fazer, faz depressa. Daí ele pensou, bom, então o negócio vai ser bom. Então o recado de Deus aqui é para hoje, agora. Fechou a Bíblia, respirou, concentrou,
chamou todas as energias, abriu de novo. E Judas foi enforcar-se. Aí ele achou aquilo meio estranho, né? Ficou ali. Falei, não, tem que ter alguma outra coisa para mim. Fechou a Bíblia, concentrou de novo, abriu. Vai tu e faz o mesmo. Quer dizer, se você for nessa, meu irmão, você vai viver as coisas mais absurdas e mais insólitas na sua vida. Mas a palavra tem que ser vivida para você. Você tem que viver a palavra. Eu desafio você a ler a palavra. Eu desafio você que está me assistindo a ler a palavra e ler os evangelhos. Conheça o Jesus dos evangelhos, não o Jesus fake, fabricado pela religião. Não o Jesus isca, que é usado muitas vezes para seduzir você para algum caminho religioso. Mas quando você entra nesse caminho, você vê que tudo aquilo que você aprendeu daquele Jesus não é vivido na vida real. Conheça o Jesus dos evangelhos, conheça a palavra para você. E não tenha medo se aquilo que você está lendo na palavra é diferente daquilo que estão ensinando para você. Porque muita gente pega a Bíblia, traz para a igreja, mas a Bíblia não é nada, a Bíblia da pessoa é o pastor falando da frente. Eu não sou autoridade ou interpretação de Daniel para ninguém, estuda Daniel por você mesmo. Descubra a verdade por você. A verdade tem que ser vivida como tua experiência, porque do contrário você vai se bestificar, você vai virar um bicho. E Deus, para fazer com que o seu orgulho se quebre, vai literalmente fazer você pastar, como tem feito com muita gente. Há duas formas de você poder descobrir e aprender a graça de Deus na sua vida. A primeira delas é você receber com o coração feliz, tranquilo, todo esse conteúdo de informação do Evangelho e viver de acordo com ele. A segunda forma é você levar tanta pancada na vida a ponto de você não aguentar mais, cair de bruço, reconhecer quem é o Altíssimo, quem tem autoridade e receber a palavra para você. Porque a palavra não é recebida para nós. Às vezes você recebe uma mensagem, você ouve aquela palavra e você pensa, ai que pena que meu marido não ouviu. Queria tanto que ele ouvisse. Ah, isso aqui tinha que ser para o meu filho, minha mulher. Quantas e quantas vezes eu já pregando, já vi gente cutucando o outro do lado, assim, sabe? E tem gente que o cara dá aquele pulo assim, né? Fica meio assim, sem graça, assim, né? Tá vendo? Fala assim, tá vendo? A palavra é para você. O Evangelho é para você. Toda a palavra de Jesus é dirigida com o teu nome. E é para você que ela vai. Porque se ela não for para você, nada vai fazer diferença. Você tem que entender que você é o leproso do Evangelho que tem que ser purificado por Jesus. Você é o cego que tem que ter a sua visão restaurada. Você é o paralítico que tem que ouvir a palavra do Senhor e ter a letargia da inércia, do pecado, da incapacidade que hoje te paralisa na vida, para se levantar e viver de acordo com a luz da graça dele. Você é o ser putrefato, às vezes emocionalmente, psicologicamente, que precisa ouvir, às vezes, lá no teu inconsciente, a voz do Evangelho para você se levantar para a vida de novo. A palavra tem que ser tua. A palavra tem que ser para a sua vida. Porque isso sim gera conversão. Nabucodonosor se converteu quando a palavra veio para ele. Quando o que Deus fez foi para mim. Se Deus fizer para Daniel, eu vou achar legal, eu vou cantar, eu vou até me prostrar, vai ser só um momento, vai ser só uma festa. Se Deus fizer para Sadraque, Mesaque e Abidnego, vai ser interessante. Eu posso mandar matar todo mundo que não concordar com ele. Mas quando é para mim, meu coração se enche de paz. Quando é para mim, a minha visão é diferente. Porque conversão, meus irmãos, não é só mudar o seu comportamento. A gente hoje acha que conversão é mudar comportamento. Conversão para a gente hoje é mudar de time religioso. Conversão é sair de uma igreja e vir para a minha. Conversão é adotar um hábito que você antigamente não vivia na sua vida prática. E isso nós chamamos de conversão. Conversão é muito mais do que isso. Conversão é religar sua mente com Deus. Conversão é você dar razão a Deus. Conversão é você começar a pensar e transformar os seus processos mentais de acordo com o Evangelho. Conversão é você enxergar um mundo onde muitas vezes você vê igreja. Conversão é você ver igreja onde muitas vezes você vê o mundo. Conversão é você entender que muita coisa que você acha que é importante, que é digna de honra e que é valor, não é nada aos olhos de Deus. Conversão é você sentir no seu coração o que Deus sente. Conversão é você dar razão a Deus todo dia, todo dia, todo dia, e querer viver o Evangelho prático na vida como Jesus vivia.
Isso é conversão. E o resultado disso é você amar. Porque diz assim a Bíblia, se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, ele é o quê? Tem verdade? Adianta você assistir a série A Verdade e odiar teu irmão? Se alguém disser que ama a Deus e odiar seu irmão, é o quê? É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Conversão faz de você um ser diferente. Conversão faz de você uma pessoa especial. Conversão muda a sua vida. E isso acontece quando a palavra é para você. Quando é vivida para você, na tua vida. Isso é o que Deus quer fazer. É por isso que Ele trouxe você aqui. É por isso que essa palavra está chegando até você. Porque você entenda isso. Porque você experimente isso. Porque se o Evangelho não transformar você numa pessoa melhor, nada adianta. O que adianta você mudar a sua roupa, você mudar o seu comportamento, você mudar os seus ambientes, mas continuar tendo seu coração ruim da mesma forma como era antes? Não adianta nada. Vira só uma religião epidérmica, vira só um conhecimento curioso da palavra. Você pode virar uma enciclopédia bíblica, mas nada vai fazer diferença. Agora, quando a coisa entra na tua vida, você conhece Deus e a sua vida é diferente. O resultado é esse. Sabe por que a gente não ama o nosso irmão? Porque a gente odeia Deus. É estranho falar isso, mas é verdade. Como não é politicamente correto a gente falar que não gosta de Deus, então a gente briga com aquele que está do nosso lado. A gente canaliza a nossa raiva, o nosso ódio, muitas vezes, para o próximo, porque nós não amamos. E amor não nasce no meu coração. O amor vem do Senhor. O amor vem de Deus. Então você quer amar? A evidência de conversão é essa. Quando você ama. Como disse Daniel, se você fizer o bem, Nabucodonosor, se você fizer bem aos pobres, se você mudar a sua vida, quem sabe tudo isso que está para acontecer não aconteça. Quem sabe o capim que você tem que comer, você não coma. Quem sabe a humilhação que você tem que passar seja poupada na tua vida, se hoje essa palavra entrar no seu coração. Isso pode acontecer agora. Eu acredito que isso vai acontecer agora. E eu sei que essa é a intenção do Espírito Santo. E eu espero que seja assim com você, com todos nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela palavra tua que nós ouvimos. E nós queremos que a palavra seja a palavra para nós. Queremos que o Evangelho se traduza em nossa vida. Queremos que as histórias do Evangelho virem histórias da nossa vida, para que o Evangelho seja a nossa vida. Que ele não seja só uma história, que seja história real para nós, acontecendo em cada um de nós. Ajuda-nos a amar. Ajuda-nos, Senhor, a livrar o nosso coração desse sentimento de egoísmo, desse sentimento que só olha para aquilo que faz, que só olha para aquilo que constrói, que só olha para aquilo que edifica, que só olha para aquilo que é realizado lá de fora, que se orgulha dos bens que possui, que se orgulha das conquistas profissionais, mas dentro de si é oco, é vazio, é um buraco negro, não tem nada, e é cheio de ódio, de pensamento mesquinho, é cheio de inveja, é cheio de medo de vida. Nós queremos ser libertos hoje pelo poder da tua verdade. E que a tua palavra, Senhor, seja a palavra para mim. Que a tua palavra seja a palavra para aquele que está agora me ouvindo, que está agora assistindo. Que a tua palavra seja a palavra para esses meus irmãos que estão aqui nesse auditório compartilhando essa mensagem comigo hoje, nessa noite. Que seja assim pelo teu poder. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.